Quantas vezes o medo já te paralisou? Quantas oportunidades você deixou passar? Quantas palavras você calou? Quantos caminhos você não teve coragem de trilhar? Hoje você vai escutar algo que pode transformar esse medo, não com fórmulas mágicas, mas com verdade, com alma, com espiritismo puro e direto ao coração. Maíse Braga nos entrega um daqueles recados que não dá para esquecer. Com uma sensibilidade firme, ela expõe algo que todos vivemos. O medo de viver, o medo de sentir, o medo de recomeçar. Mas ela também nos mostra o que os espíritos amigos dizem. A fé liberta, o amor ilumina, e a coragem de seguir é um compromisso que assumimos antes mesmo de nascer. E tem mais, você vai ouvir histórias reais, daquelas que arrepiam a alma, de pessoas que enfrentaram o impossível e ainda assim escolheram não se render. Porque o verdadeiro combate não é lá fora. É aqui dentro. Então assista até o fim. E se algo tocar o teu coração, deixa nos comentários. Qual medo você precisa vencer em 2026? Na verdade, morrer é difícil, porque dependendo do número de anos que você passa na Terra, as somatizações que você passa a ter para a sua alma eterna no seu corpo físico, naturalmente são muitas vezes obstáculo para que nós acabemos nos liberando do corpo. Viana de Carvalho foi o maior orador que o Espiritismo conheceu. Dizem, conheci pessoas que hoje estão desencarnadas, mas que o viram. Ele era um militar. Toda vez que ele era transferido para algum lugar do Brasil, ele fundava uma casa espírita. E tinha o dom da oratória. Diziam para mim antigamente, quando eu era garota, os que o viram falar, que já eram velhinhos, mas comentavam isso, que Divaldo chegou perto de Viana, mas Viana tinha uma coisa que não dá para explicar. Ele foi visto no dia do seu próprio velório, entrando de braço com o Dr. Bezerra de Menezes, foi até o seu caixão, onde o seu corpo físico estava depositado, e todos os videntes presentes o viram dizer ao olhar para o próprio corpo: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. Deu tchau e foi embora. Já imaginaram o que é isso? Você olhar seu próprio corpo no caixão e agradecer a Deus por todas as bênçãos. Juro por Deus que eu desejo a todos nós metade disso. Imagine você chegar no seu próprio velório. Fulano, não acredito. Beltrano vai fazer a prece? Beltrano me detestava. Meu pai teve um tio, já desencarnado há muito tempo, que tinha um saquinho de piadas. E ele, quando ia ao velório da família, ele sacava do saquinho piadas para contar durante o velório. Chamava-se tio Air. Todo mundo da família espírita, então já viram, né? Praticamente era uma festa. Outro dia, assistindo um humorista falar na televisão, ele disse que se você foi a um velório e não comeu um creme crack, você não estava no velório. Porque, por incrível que pareça, as pessoas realmente passam o dia inteiro, às vezes, velando o corpo, e na parte de trás da capela sempre tem uma água, um café e um creme crack. E ele disse que descobriu, ao longo dos anos, acompanhando o velório, que o creme crack só existe para esse momento. E eu fiquei pensando, não é que é um biscoito ideal? Não é recheado, não é muito gostoso, né? Deus me livre de você numa capela velando alguém comer, gente. Mas o pessoal acha que você tem que fazer uma boquinha. A verdade é que, quando nós temos muita sorte, as pessoas que velam nosso corpo, sinceramente, nos pranteiam. Mas confesso que no futuro, todos nós seremos cremados. Será uma cultura da sociedade. Até porque não vai dar para todo mundo ser enterrado. Então, não duvidem de que isso é importante. Eu sempre digo à minha única filha, Mariana, você me crema. Mãe, o que eu faço com as suas cinzas? Põe no aspirador de pó e liga o reverso. Porque a verdade é que eu pretendo estar, se Deus permitir, muito longe daquele momento
Que velório, sinceramente, eu digo a vocês, vocês não vão saber. De repente eu desencarno, o Jack vai chegar aqui, o Avalesco, a própria Cristina. Gente, hoje quem vai falar é fulano. Maíse foi. E aí vocês vão, meu Deus do céu, não mandei uma florzinha. Florzinha? Deus me livre. Flor dentro de caixão, minha Nossa Senhora. Faça uma prece. Se você souber que eu parti e achar que eu mereço, uma oração sua será um presente para o meu coração. Elizabeth I, grande rainha da Inglaterra, na hora da morte, desesperada, diz: Senhor Deus, meu reino inteiro eu te dou, por 1 minuto a mais de vida. 1 minuto a mais que ela não teve, obviamente, porque tinha chegado a sua hora. Por isso, os judeus nos campos de concentração, ao perceber de madrugada que a maioria deles estava sendo incinerada, assassinada, e os rolos de fumaça saíam de uma forma pavorosa das chaminés, cantavam para espantar o medo. Cantavam uma antiga música judaica que dizia: Ó Senhor de todos nós, onde estás? Por que nos esqueceste? E, naturalmente, tinham motivos para isso, porque viveram anos de pesadelo, de medo absoluto. Imagine o que é você chegar num lugar onde te separam das pessoas que você ama, onde seu filho vai para um lado, seu pai vai para o outro, você fica no meio, ninguém sabe o que vai acontecer. Foram anos de sombra absoluta e de um medo que não passava nunca. Recentemente assisti documentários sobre judeus ainda encarnados, que eram crianças naquela época, porque quase todo mundo já desencarnou. Ouvi senhoras dizendo: era um pavor que não passava. Era um medo absoluto. Só quem estava lá sabe o que realmente aconteceu. Mas, às vezes, nós temos medo de outra coisa, que não é morrer. Temos medo de viver. Esse é o medo ainda pior. Temos medo de mudar nosso destino, de reconhecer que precisamos nos transformar, que admitir que nossa vida não é feliz, porque só admitindo as dificuldades que temos, podemos realmente transformá-la. Quando nós encontramos desafios, muitas vezes nos tornamos pequenos. Consideramos que os desafios são maiores do que nós, nos acovardamos, e se há algo que nós não viemos para a Terra para fazer, é sermos covardes. Quantas promessas fizemos quando planejavam esta vida que nós encarnados estamos tendo? Quantas vezes nós dissemos: não, deixa fulano chegar na minha vida. E fomos até aconselhados pelos amigos espirituais: olha, vai devagar, de jeito nenhum. Dessa vez eu evoluo. Põe todo mundo na minha família. Outro dia um amigo me disse: Maíse, Deus é de uma esperteza maravilhosa. Ele deu família para todo mundo, mas não teve nenhuma. A verdade é que nós sabemos que nos ajoelhamos, porque os espíritos aqui comentam que todos nós, com essa carinha linda que nós temos, imploramos de joelhos, em lágrimas copiosas, as dificuldades que estamos enfrentando nessa existência. As lutas, as frustrações, os sonhos que não se realizam, porque nós sabíamos que estaríamos encarnados no início do 3º milênio, que nós precisávamos retomar a nossa coragem que nós já tivemos para ferir, matar, perseguir. Agora temos que levar para o bem. Não há mais tempo para ficar pensando: será que eu vou ser bom? Será que vai dar certo? Não! A urgência que o mundo nos faz perceber que existe tem que estar dentro de nós, para que nós sejamos mais do que espíritas, mais do que católicos, mais do que protestantes, mais do que ateus.
Sejamos verdadeiramente comprometidos com uma transformação para o mundo. E é claro que o passado sempre volta nos nossos reencontros, principalmente nos reencontros afetivos, principalmente com os filhos que vêm, principalmente com aquele companheiro ou companheira incompreensivo. Meu Deus, de onde é que saiu isso? Eu namorei tanta gente bacana, fui casar com fulano. E olha, quando você tem que casar com a pessoa, é dureza. A pessoa, já comentei aqui várias vezes, tem olho preto. A sua família inteira diz, ele tem olho preto, né? E você, não, repararam que o olho dele é verde safirino. Só você vê o verde safirino. Todo mundo sabe que o olho do cara é preto. Mas você está enxergando a eternidade quando conhece a pessoa. As nossas paixões de ontem nós reencontramos também. São aquelas pessoas que quando você vê pela primeira vez, parece que o chão foge dos seus pés. Você pode estar maravilhosa, você pensa, meu Deus, com que roupa eu estou? Meu Deus, meu batom é o pior que eu tenho. Você já mentaliza um romance que você nem sabe se vai acontecer. Porque é o passado que retorna. Nesses reencontros, também temos os irmãos e irmãs que nunca formarão uma família, porque abusaram tremendamente das famílias que tiveram em outras existências, caluniaram, separaram as pessoas. Então, ainda que inicialmente se casem, formem família, muitas vezes a separação acontece, porque solidão é pausa de reajuste afetivo, admitamos ou não. Por isso as pessoas têm medo, e os jovens de hoje, mais medo ainda, de realmente se dedicar a alguém, de namorar de verdade, de ter compromisso. Parece que está todo mundo fugindo, sabe-se lá de quê? Porque nunca fugiremos do nosso destino. O importante é que consigamos tê-lo em nossas mãos e transformá-lo. E para isso o medo não pode estar conosco. Emmanuel, há muitos anos atrás, através de Chico Xavier, na década de 60, dizia que o medo era uma das sombras que nós carregávamos no coração. E nós precisávamos romper isso para realmente encontrar felicidade. E é óbvio que é super conveniente sermos omissos, dizer, isso não é comigo. Não, fulano é muito perturbado. Não, eu evito Beltrano. Quem não tem aquela tia que no Natal alguém é escalado para sentar do lado? Tia, você quer rabanada? É a pergunta única que você faz, porque a tia é tão perturbada que todo mundo foge dela, na única vez no ano que a encontra. Quem não tem alguém na família numa situação assim? Difícil, porque o passado retorna, muitas vezes num rosto lindo. Você fica tão empolgada ou empolgado para depois descobrir que era uma esparrela. Mas até você descobrir, você, se Deus quiser, resgata alguma coisa. O medo, por exemplo, de saber. Meu Deus, eu não quero saber de nada, eu não quero saber disso. E aí escuto os amigos espirituais que me dizem, tudo aquilo que se ignora trabalha contra nós. Até na saúde. Tem 10 anos que eu não vou ao médico, você é uma bomba relógio. Acho difícil ter alguém que há 10 anos não vai ao médico. Os médicos hoje adoram olhar para a gente, né? Adoram pedir exame. No meu mês de férias eu fiz uns 12. E você fica percebendo na carinha da médica, entre a frustração e a felicidade, porque você ainda tem coisas que pode administrar. Não está tão grave. É difícil. Mas, sem dúvida, como o corpo ainda é, agora, para nós que estamos aqui encarnados, o nosso veículo de manifestação, precisamos não ter medo de encarar as nossas lutas, as nossas dificuldades em relação a ele. A consciência desperta aqui e no além é o medo de saber também. Eu geralmente ignoro, vem um pensamento, eu acho, não, você não vai ter força. Nós sabemos bem, os amigos psicólogos dizem,
Nós temos todos um sabotador dentro de nós. E os espíritos concordam com isso. É aquela voz interior que diz, você não pode, você não sabe, você não consegue. Você tem que ficar nessa situação dolorosa. Espírita, então, é uma coisa doida. Olha, Maíse, meu marido, de vez em quando, perde a noção e me dá uns tapas. Mas eu já tive um sonho que em outra vida era eu que batia nele. Então eu estou resgatando alguma coisa. Não está resgatando nada. Nada. Não é através de dor, não é através de violência, não é através de inconformação que nós vamos resgatar o nosso passado, não. É tomando a nossa vida nas mãos e fazendo o melhor ao nosso alcance. Porque se há uma certeza absoluta que todos temos, é que estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. E fulano morreu. Morreu! O que ele tinha? E é inacreditável. O americano tem umas manias. Eu assisto muito no YouTube atores, atrizes, né? Recentemente, agora, semana passada, morreu uma atriz conhecida, fazia sempre papel de mulher engraçada, aos 97 anos. Aí, comentário da pessoa que colocou no YouTube: a família se recusou a dizer a causa da morte. Gente! Se eu passar dos 80, vocês não perguntem a ninguém de que eu morri, gente. Pelo amor do Santo Cristo. Foi porque, de repente, chega. Você morre com 97 anos, você tem que dizer de que você morreu? As pessoas, os familiares daqueles mais antenados, já dizem logo, causas naturais. Gente, sabe? Ao contrário do que a gente imagina, esse corpo, ele dá trabalho, ele vai se desgastando, não é? Foi muito interessante nos exames que eu fiz, o médico jovem, muito bacana ele, para cima, virou-se, enquanto fazia o meu exame de abdômen, e disse, olha a sutileza da pessoa, que sabe que de repente está te vendo pela primeira vez naquela clínica, você pode ter medo. Então ele sutil, jovem, 40 anos, disse para mim, quando chegou no meu rim, a senhora não planeja doar o seu rim para ninguém, não é mesmo? Sutil, nobre. Eu falei, qual deles? Ele falou, o rim esquerdo. Eu falei, eu sei que ele é baleado. Mas o seu rim direito é 100%. Aí, para me confortar, ele disse, minha avó tem 88 anos, só tem 1/3 de um rim. Aí eu falei, que lindo, 88 anos. E a senhora acredita? Ela que faz meu almoço todo dia. Eu falei, que espetáculo. O que ela faz? Ela reza. Eu falei, o senhor não se preocupe, o senhor está falando com uma pessoa que não só reza, mas faz palestra. E ele morreu de rir. Mas vejam a sutileza, a tranquilidade, não é? Quando você vai dar uma notícia, você não pode baquear a pessoa. Você tem que fazer um romance. E ele completou dizendo, seu rim esquerdo é pequenininho, branquinho. Eu falei, que lindo, não existe mais. Não existe. Mas só se o seu médico fizer muita questão de saber se ele ainda funciona, a senhora faz outro exame. Eu falei, eu acho que ele não vai se preocupar com isso, não. Minha médica assiste minhas palestras, ela não vai se preocupar com isso. A verdade, meus amigos, é que será que rever o ontem é para todos nós? Quanta gente vai em busca de médiuns videntes que falam de outras encarnações? Quanta gente faz, e para alguns é muito positivo, constelação familiar, que é a grande moda de agora. Mas se as pessoas não se transformam de verdade, os medos permanecem. E medo juntando uma família não dá boa coisa. Medo juntando pessoas que acreditam nas mesmas coisas, mas não têm coragem de romper o que é necessário romper, não dá boa coisa.
Por isso, André Luiz dizia há tantos anos através do Chico: nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Nós não somos melhores hoje do que... Na verdade, nós não somos de vidas passadas melhores do que nós somos hoje. Estamos no nosso melhor momento. Não vamos procurar saber o que foi, porque nós temos intuição do que fizemos. Basta perceber nossas lutas, nossas dificuldades, nossos anseios, nossas tarefas, e veremos que usávamos essas energias todas para o contrário, para a infelicidade, para impor o medo nas pessoas. Essa é que é a verdade. Quando nós falamos de medo, estamos falando de pessoas que seriamente vêm do espaço e que trazem medo desde o berço. Então nós temos que respeitar e ter cuidado com o medo que as crianças pequenas manifestam. As fobias que renascem com as crianças. E vocês vão ver casos do Arco da Velha daqui para frente, porque os espíritos que estão voltando, muitos deles não tiveram condições de ficar muito tempo desencarnados. Pediram para mergulhar rapidamente em questão de 3, 7 anos, desde o último desencarne. Então as crianças precisam chegar, encontrar pais que as acolham, mas que tenham olhos de ver os receios. A criança diz: eu vi alguém atrás da cortina. Você bate na criança porque não acredita. Eu estou com medo de ir para a escola. Por que será? O bullying está fazendo as pessoas se suicidarem no mundo inteiro. Porque muitas vezes a indiferença do pai, da mãe, da pessoa que acolheu aquela criança, aquele adolescente, faz com que a pessoa atravesse verdadeiros labirintos de pavor, de opressão, sem que encontrem quem os ajude. E isso é inadmissível. Há muita gente que paga o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta holístico, qualquer pessoa, para se eximir da responsabilidade. Quando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: todo filho é alma que vem do espaço para progredir nos vossos braços. É o nosso passado de volta. Você não tem estrutura, você não está afim, não tenha filho. Porque se você tiver, não importa em que circunstância, você é responsável também por fazê-lo, ajudá-lo a superar os terríveis medos que nós todos trazemos de vidas anteriores, do próprio espaço, onde tantas vezes nós ficamos em regiões de sombra e sofremos coisas que, graças a Deus, não nos lembramos hoje. Porque foram coisas dificílimas. A partir do momento que você oprimiu, você reencontrou seus oprimidos, as pessoas que você oprimiu, e naturalmente a coisa virou. Quando eu era bem pequena, moramos 1 ano em São João del Rei. E fomos a Tiradentes e Ouro Preto. Eu tinha 8 anos e passei mal, porque nas ruas você via escravos correndo atrás dos antigos senhores. Quando o ambiente muda muito pouco, os espíritos sofredores têm dificuldade de perceber que o tempo passou. Muito respeitável que a gente conserve tudo que é história, mas não duvidem que em lugares assim ainda corre o drama de 300 anos de escravidão que o Brasil atravessou. Me recordo que há muitos anos atrás, há quase 40 anos, a Dona Irene e o seu Mário, fundadores da Comunhão, foram fazer uma viagem para a Europa. E ela entrou num castelo na França, encantada. Ela olhou num determinado momento, ela se afastou, que ela adorava isso, né? Ela se afastou do resto da excursão e viu tipo um poço dentro do castelo, com ferro assim, e ela ficou doida para levantar aquilo. Ela pensou: poxa, eu podia pegar essa argola e dar uma levantada para ver o que tem lá embaixo. Na mesma hora, o espírito amigo disse: não faça isso. Ela fez. Ela não tinha medo de nada. Ela sozinha ergueu aquele negócio e quase morreu. Porque quando ela olhou lá para baixo, imagine a evidência que ela tinha um monte de almas terríveis que, quando viram o alçapão aberto, faziam assim, chamando por ela. E cada um deles que fazia assim emitia uma onda de medo, de inconformação. Eles estavam aprisionados ali há tempos, séculos. E ela disse: Maíse,
Se o Mário não tivesse percebido que eu não estava com a turma da discussão e não tivesse vindo por trás de mim e me segurado, eu teria caído. Porque a energia era tremenda. Por isso, o medo de morrer nós precisamos cuidar. O medo de não enfrentar as coisas nós precisamos cuidar, porque as almas que sofrem e que são nossos adversários usam isso contra nós. Elas nos fazem acreditar que as coisas não vão dar certo. Elas já amanhecem de olho na gente para nos transmitir. Mal acordamos e estamos escovando o dente, às vezes uma primeira vibração negativa. E se não houver positividade em nós, elas novamente se ligam ao nosso coração. Porque nós estamos ligados a essas entidades que ainda não nos perdoaram. Acreditemos em reencarnação ou não. E o medo da mediunidade é terrível. Eu sou médium, mas eu morro de medo. Ou então, eu acho que eu não sou médium não, porque eu morro de medo. Se há uma coisa que caracteriza o médium, é ter medo, gente. Porque inconscientemente você está ligado às energias. Gente, quando eu era bem pequena, eu não dormia sem olhar embaixo da cama, atrás da cortina, na janela, atrás da porta. E eu tinha o quê? 4 anos, nem tinha visto ainda o primeiro espírito sofredor que eu vi. Quando tinha 5. Então é importante ter cuidado. Sabe? Se você tem um filho sensível, uma filha sensível, não deixe ele dormir no escuro completo. Coloca uma luzinha de abajur bem suave do lado dele. Ou então deixa a porta do quarto semi-aberta e a luz do corredor acesa. A luz, mesmo artificial, mesmo da lâmpada, afasta as entidades sofredoras. Porque elas sofrem tanto que elas não têm noção de que aquilo é uma coisa artificial. Muitas delas estão desencarnadas, inclusive, quando só tinha luz de vela. Então, elas sentem que aquilo é um obstáculo. Vamos respeitar. Sabe, quando alguém nos diz, eu vi uma coisa, eu morri de medo, eu entrei num lugar e eu tinha certeza que eu não estava sozinha. Quem de nós já não viveu uma situação dessa? Quem de nós não chegou num lugar, tremenda festa, família reunida, e tem uma coisa dentro de você que você não sabe explicar o que é? Um medo, uma insegurança? Com certeza, uma ligação que aconteceu naquele momento da sua mediunidade. Porque médium qualquer pessoa é. Não importa o seu caráter, não importa o que ela sabe da vida, não importa o ser humano que ela é ou se tornou. Mediunidade está lá no livro dos médiuns. As pessoas às vezes dizem, nossa, fulano era médium. Como pode? Como fulano podia ser médium e fez tudo isso de ruim? Mediunidade nada tem a ver com os postulados de hombridade, de caráter puro, que todos nós devemos ter. Mediunidade existe. É essa energia que às vezes faz você ficar tristinho, que às vezes te deixa parecendo que está doente, ou então que te impulsiona para a luz, para as coisas boas, para superar tudo. Harvey morreu quase louco, mas provou todo o processo da circulação sanguínea que existia no corpo humano. Não teve medo. Pasteur levou as suas pesquisas porque era preciso, apesar do medo de ser chamado de doido, até o fim, para beneficiar a humanidade. Carlos Chagas passou por tanta coisa, mas comprovou, descobriu a doença de Chagas, que até hoje afeta tanta gente e, infelizmente, tem aumentado ao invés de diminuir. Kardec, o codificador da doutrina espírita, era o professor Rivaio, mas não olhou que, ao desenvolver a sua relação com a espiritualidade e ao codificar a doutrina espírita, o pedagogo respeitado em toda a Europa que ele era, desapareceria. Porque uma outra personalidade assumiu, importantíssima, falando da alma imortal, do processo reencarnatório, das influências obsessivas, de tudo que ele nos deixou na sua obra e que a mediunidade ímpar de Chico Xavier complementou. Sabe que, organizando a palestra, eu pensei, será que Jesus teve medo na hora da cruz? Porque eu confesso a vocês, já comentei isso com vocês aqui em outras vezes,
que na hora que eu chegasse, que os soldados viessem para colocar minhas mãos com pregos, eu ia dizer, tudo bem, meus filhos, acabou a brincadeira. Vim até aqui, estou praticamente sozinho, só tem Maria, Marta, João. João tinha 17 anos quando conheceu Jesus, e 20 quando ele foi crucificado. Mas adivinha quem é o governador disso tudo aqui? Eu. Então, vocês se divertiram, deu tudo certo, agora chega. Agora... Mas ele não fez nada disso. Ele nasceu sem nada, absolutamente sem nada. Apenas os espíritos sublimes o amparavam, junto com José e Maria. Essa é que é a verdade. Os espíritos contam que o bafio dos animais que naquela noite estavam guardados naquela caverna foi que aqueceu Jesus. Havia ectoplasma no bafo daquele burro, daquele boi, e foi isso que aqueceu Jesus para que ele não morresse de frio naquela noite em que nasceu. Buscou amigos amedrontadíssimos, que tinham pavor daquilo que os romanos há tantos séculos faziam, que era a opressão absoluta. Falou para um mundo violentíssimo, onde a espada era a lei, de outro mundo que ainda não chegou até hoje. Então foi um ser não só perfeito, a alma mais perfeita que já viu na Terra, mas alguém que não tinha absolutamente um traço de medo e tinha uma esperança imensa em todos nós. E não se sentiu frustrado porque essa esperança, sem dúvida, até hoje, não se concretizou. Por isso, agora, recentemente, semana passada, no Congresso Espírita de Paris, na França, Divaldo Franco, o tribuno espírita, ao final da sua palestra, recebeu o Dr. Bezerra de Menezes. Está no YouTube. E foi Bezerra de Menezes mesmo. A mensagem é linda. Quando ele fala que o nosso abrigo é sempre Jesus. O abrigo das nossas almas, do nosso coração, não importa a nossa convicção, não importa o que nós pensamos ou deixamos de pensar. Na nossa hora ultris, é o Cristo que nos apoia, que nos abençoa. Ele é o abrigo das nossas almas mesmo. Por isso, tantos anos se passaram, e o Divaldo, que está com 91 anos, faz 92 agora em maio, ele costumava abrir suas palestras dizendo: abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Se há uma coisa que não faz você ter medo, é estar próximo a Ele e desejar sinceramente que Ele te abençoe, que Ele possa transformar a sua existência, que Ele te ajude a transformar outras existências. Se você dormiu nesses 9 dias sem acordar sobressaltado de madrugada, eu te invejo. Porque assistindo o que aconteceu em Brumadinho, como você é capaz de não se sentir arrasado com aquilo? 121 mortos, 226 desaparecidos. Vocês acham que esses 226 desaparecidos há 9 dias estão vivos? Então são 340 pessoas que não estão mais aqui. Ah, mas eu sou espírita. Isso tudo foi um resgate. Foi um karma que eles pagaram. Mas quando você vê as pessoas falando, quando você descobre um herói como um homem chamado Jefferson, desempregado, 34 anos, perdeu a casa, a família, mas salvou da lama 40 pessoas que ele não conhecia. Aí você descobre que no sofrimento maior há corações que se iluminam, sim, porque o medo não está no seu coração. Medo devem ter os responsáveis, aqueles que se dizem responsáveis. Desencarnou em janeiro Marcelo Iuca, do Rapa. O seu destino foi impressionante. 18 anos atrás, em 2000,
Ele foi ajudar uma senhora que estava sendo assaltada, foi baleado e passou 18 anos até o seu desencarne numa cadeira de rodas. Nunca se deixou aprisionar pelo medo. Continuou exercendo a sua arte, continuou lutando, fazia exercícios tremendos para ter alguma mobilidade. E com certeza hoje, fora da matéria, a sua mobilidade está de volta. Ele disse na música Lado B, Lado A: eu espero estar bem longe daqui quando tudo isso passar. E tudo isso ele se referia ao medo diário que nós temos de que as coisas não deem certo, de que não haja justiça no mundo, de que não haja felicidade para quase ninguém. E é claro, na sua música mais conhecida, Minha Alma, ele diz uma frase magnífica: paz sem voz não é paz, é medo. Se nós estamos achando que está tudo muito confortável, cuidado. Nós não estamos dando trabalho para ninguém, nem para o mundo espiritual negativo. Ah, tá bom para mim. Eu estou aqui na minha felicidade, na minha alegria, no meu conforto. Eu espero que nenhum de nós se sinta confortável em dias como os que atravessamos. E não vai ficar fácil de repente. As coisas vão ser difíceis. Mas nós sempre soubemos. A minha avó, quando eu era pequena, chegava do centro e dizia: como eu tenho pena da sua geração, Maíse. E ela morreu com quase 90 anos. Na década de 90, viu muita coisa. Como eu tenho pena da sua geração. Porque lá no centro os espíritos dizem que imagine você, haverá época em que pai vai matar filho, filho vai matar mãe. Minha avó ficava horrorizada. Mas os espíritos já sabiam que voltaríamos, que tínhamos voltado, que estávamos todos nos reencontrando de novo. Somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Então agora nos cabe recomeçar. Não posso encerrar falar de medo, e inclusive consultei os amigos espirituais. Eu falei, gente, eu já ia esquecendo. O medo de crianças e mulheres que são maltratadas diariamente, cujas vidas são tiradas por homens que acham que podem fazer isso. Eu sei que tem mulher que também mata homem, mas em muito menor proporção, com certeza. Os homens acreditam que se você não quer mais estar com ele, você não vai estar com mais ninguém. E são pessoas de todas as idades. Desde os 74 anos, passando por tantas idades até os 20, de alguém que resolve que a sua vida não vale nada se não estiver ao lado dele. Imagine o medo que pessoas que vivem ao lado de gente assim não passam. E não se separa porque não tem um centavo, não se separa porque, na verdade, tem filhos e acha que vai melhorar. Se há uma coisa que a gente acredita é que vai ser diferente amanhã. É um ano novo que começa. E, no entanto, estamos nos arriscando. E vejam o que os espíritos dizem. Emmanuel dizia: quando uma alma sabe que precisa evoluir, geralmente ela volta como mulher. Palavras de Emmanuel, não é de Maíse, não. Então, é preciso que o mundo melhore, para que as mulheres e homens juntos possam construir um mundo inteiro sem medo. O desencarne do Chico, quando ele saiu do corpo, os espíritos contaram que ele simplesmente se ajoelhou no meio do quarto. E aí os espíritos que tinham vindo buscá-lo: mas você está ajoelhado por quê, meu filho? Me permita um minuto agradecer. Agradecer pela tarefa. Agradecer pelo corpo que eu tive por 92 anos. Um corpo que deu um trabalho danado. Mas ele nunca desistiu da tarefa. E eu tenho que contar para vocês que os espíritos contaram que do quarto dele apareceu uma escada que levava para algum lugar. E ele começou a subir a escada com os mentores que tinham vindo buscá-lo. Em cada degrau da escada, acreditem, havia um apóstolo de Jesus. E quando ele chegou lá em cima, contam os espíritos, o próprio Cristo veio buscá-lo. O Divaldo conta
que uns 2 dias depois do desencarne do Chico, ele muito iludido perguntou para Joana de Ângeles: foi Emmanuel? Foi Leon Denis? Quem veio buscar o Chico? E Joana deu um sorriso e disse: o próprio Cristo veio buscá-lo. E contou a história da escada e dos discípulos que estavam ali. Não só Chico, mas imagine quantos outros missionários tarefeiros passaram pela terra e foram recebidos assim também na verdadeira existência, porque não tiveram medo em momento algum. Por isso, meus amigos, vamos pelo menos tirar o medo da nossa alma. Vamos desatar os nós. Vamos fazer com que os nossos dias nesse ano que mal começou sejam melhores, porque nós vamos tornar a vida dos outros melhor. E a nossa também. Essa mensagem não é só sobre medo, é sobre fé, recomeço, responsabilidade espiritual. Maíse fecha essa palestra com uma história que arrepia a alma. Chico Xavier, após desencarnar, se ajoelha em gratidão. Ele não lamenta, não reclama. Ele agradece. Você consegue imaginar isso? Alguém que viveu tantas dores, tantas lutas, ser recebido por uma escada onde cada degrau tinha um apóstolo de Jesus e lá no alto, o próprio Cristo veio buscá-lo. Porque quem vive com fé e não se rende ao medo, não passa despercebido no mundo espiritual. É hora de você pensar. Qual será o seu último pensamento nessa vida? Vai ser arrependimento ou gratidão? O medo sempre vai tentar te calar. Mas se você escolher a fé, ela vai te libertar. Ela vai abrir portas dentro e fora de você. Então compartilhe essa mensagem com alguém que esteja paralisado por dentro. Deixe nos comentários o que essa palavra te trouxe hoje. E se inscreva no canal. Porque essa jornada de luz está só começando.